Após um relatório do Banco Mundial alertar para os altos gastos com os servidores no Brasil, o governo promete entregar até o fim de outubro a proposta de reforma administrativa. A informação de Vitor Brown. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Webel, disse nesta quarta-feira que a proposta de reforma do funcionalismo público deve ser concluída ainda nesse mês. Ele deu a declaração durante a apresentação de um estudo do Banco Mundial que comparou os gastos com servidores ao redor do mundo. Os dados apontam que a diferença entre os salários pagos nos setores público e privado no Brasil é a maior entre os 53 países comparados no estudo. Segundo a pesquisa, os servidores federais brasileiros tinham, em 2017, um salário 96% maior do que profissionais que atuam em cargos semelhantes na iniciativa privada. A distância de remuneração observada aqui ficou 21% acima da média internacional. Atualmente, o Estado brasileiro gasta cerca de 10% do PIB com o pagamento de salários e vencimentos de servidores públicos ativos. 44% deles recebem mais de R$10 mil por mês. 22% ganham mais de R$15 mil e 11% faturam mais de R$20 mil. O especialista sênior para setor público do Banco Mundial e coordenador do estudo, Daniel Ortega Nieto, diz que os servidores brasileiros costumam progredir na carreira e conseguir aumentos salariais de forma muito rápida. As progressões e promoções que principalmente nos estados acontecem muito rápido e finalmente que o setor público não utiliza dados geralmente para identificar quais são os salários de mesmas atividades no setor privado. Para contornar o problema, o Banco Mundial sugere que o Brasil reduza os salários iniciais dos servidores, que aumente o tempo médio até o topo da carreira e que diminua as taxas de reposição desses trabalhadores. Ao comentar os dados do Banco Mundial nesta quarta, o secretário Paulo Webel não deu detalhes sobre como será o projeto da reforma administrativa que está sendo preparada pelo governo. Disse apenas que, antes de ser divulgado, o texto será apresentado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente Jair Bolsonaro, e que as mudanças vão valer apenas para os novos servidores públicos. Pois é, reforma administrativa fundamental, existem vários incentivos negativos dentro da administração pública federal brasileira, e não só, estaduais e municipais também, mas numa escala menor também, porque tem menos dinheiro. E em termos de qualificação profissional, até porque a exigência é maior, o serviço público federal costuma ter uma qualidade média de servidor muito maior. Há esse problema do salário e até a carreira dentro do serviço público, em termos de incentivo, de remuneração, é complicado, porque o salário inicial, dependendo da categoria, ele é muito próximo daquele salário do topo da carreira. Aí você só consegue aumentar esse salário esse vencimento, se tiver algum tipo de gratificação, enfim. Mas o que se tem numa carreira, em termos de diferença entre o início da remuneração e o final, é muito pouco. Enfim, é muita coisa para ser mudada, é um desafio muito grande, mas é fundamental que isso seja realizado. Além do vencimento, tem uma série de privilégios, benefícios, garantias, estabilidades que existem e que servem também para muitos servidores como incentivos negativos. Esse é um ponto, é um movimento positivo por parte do governo, o secretário Paulo Webel, com sua equipe, fazendo um trabalho importante que deve ser feito, e é um trabalho de Estado, ou seja, isso não fica refém de um só governo, isso é uma criação para que seja estabelecida e continue para o bem do serviço estatal. Agora, é um outro problema que não depende dessa reforma administrativa, é preciso lembrar, que é o seguinte: além dos servidores de carreira que continuam, apesar da transitoriedade dos governos, há aqueles que ocupam funções circunstanciais com a chegada de um novo governo, seja ocupando uma função de ministro, secretário executivo, assessores especiais, etc, etc, etc. E são essas pessoas que, quando assumem postos de poder, acabam piorando incentivos negativos que existem e acabam criando outros incentivos negativos, porque, na média, esse pessoal não conhece nenhuma gestão, tem dificuldades enormes, sem contar o aspecto ideológico, quando usam o Estado como instrumento para enriquecimento ilícito do partido.